que a Lava Jato não conseguiu manter aqueles políticos que vocês encontraram, grandes nomes aí da política nacional, atrás das grades? Por que eles estão soltos hoje? Olha, a resposta é muito simples. A gente sempre teve uma tradição de impunidade da grande corrupção e a Lava Jato foi um momento em que a gente conseguiu romper esse ciclo. Mas o tempo passou e o sistema reagiu. E gente muito poderosa, que devia estar presa, infelizmente acabou sendo colocada em liberdade. No fundo, o pessoal tenta falar da Lava Jato e aí tenta atribuir alguma responsabilidade ao trabalho que foi feito. A gente tem orgulho do trabalho que foi feito. E se a gente for olhar, todas as operações, sempre que atingir gente poderosa, eles buscam alguma espécie de anulação sem enfrentar o mérito. Foi assim com a Operação Zelotes, que foi da mesma época. Foi da Operação Greenfield, que aliás já estava o Banco Máxima do Vorcaro lá na época. Na época era Máxima, estava envolvido, né? era Banco Máxima. Teve lá aquela anterior lá, Castelo de Areia. Então, na verdade, é um padrão que a gente achou que tinha vencido e vencemos porque tínhamos, além de fazer tudo certo, na minha opinião, as pessoas eram culpadas. E, Jesse, se tivesse algum inocente na Lava Jato que a gente mandou para a prisão, eu seria o primeiro a me ajoelhar e pedir desculpa. Não existe. E nem os tribunais que anularam tiveram a coragem de dizer que eles são inocentes, porque todo mundo sabe que não são. Sim. Infelizmente é a realidade. Agora, a gente tem que retomar essa agenda no país. Isso é essencialmente importante, porque não tem país que sobrevive, né, Emílio? Com corrupção desenfreada e impune. E veja que acabaram com a Lava Jato. O que fizeram? Voltou a roubalheira com o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E esse grande escândalo do Banco Master, que o cara, aparentemente, aí subornou meio país. Enfim, né, acho que a gente fez a nossa parte. Tem um problema que eu quero reclamar. O juiz da Lava Jato, Jazz, ele absolvia demais. Absolveu 20% dos nossos réus. A gente recorreu de 44 de 45 condenações. Depois tinha gente que falava que tinha alguma combinação. Como assim combinação? E eu queria dizer, viu, Surita, que eu vejo a Jazz às vezes debatendo com o Henrique no Morning Show. O Henrique é fraco. Ele é fraco. Eu fico com pena do Henrique. Ele é fraco, até deu um apelido lá pra Jazz lá. Ele é fraco. Posso falar o apelido que a gente deu pra Jazz lá? Jackster. Jackster, sem dó, fatiando o Henrique. Um abraço aí pro Henrique. Ó, Henrique, minha solidariedade. A Jazz é uma debatedora muito boa. E eu queria acrescentar, aqui ao que o Sérgio falou, que quando eu olho pro que aconteceu com a Lava Jato, vários anos depois, olhando para trás, o que eu percebo é que a Lava Jato ela foi desmontada quando ela chegou perto dos ministros do Supremo. Olhando agora com uma visão retrospectiva para o que aconteceu no caso Master, eu lembro que em 2019, que foi o ano em que o Supremo passou a desmontar a Lava Jato, foi o ano em que eles instauraram em março o inquérito do fim do mundo. Sim. Na noite da instauração, saiu uma matéria no jornal O Globo, de bastidores, falando com ministros, e a matéria dizia: esse inquérito foi instaurado para investigar Deltan Dallagnol e auditores da Receita. Naquele momento eu não entendi nem a conexão entre investigar a mim junto com auditores da Receita. Poucos meses depois eu entendi. Auditores da Receita receberam ordens, inclusive de afastamento cautelar deles e para paralisar investigações que envolviam as famílias de 2 ministros. A família de Dias Toffoli, hoje sabe por quê, e a família de Gilmar Mendes, a gente ainda não sabe por quê, embora existam aí indícios, suspeitas, controvérsias em relação a ele. E naquele momento, eles acreditavam que a Lava Jato que tinha dado origem a essa investigação da Receita que envolvia eles, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A Receita Federal ela tinha feito uma seleção de centenas de milhares de contribuintes e foi filtrando para identificar agentes públicos com indícios de enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, e na filtragem apareceram as famílias dos dois. Então, naquele momento, foi um momento de inflexão. A partir de 2019, vamos lembrar também que Sérgio Cabral tinha delatado o próprio Toffoli, dizendo que ele tinha recebido propinas num caso controverso. Teve réu confesso, pô. Aquilo é tudo réu confesso. É uma loucura esse negócio, porque, porra, o cara confessou todos os crimes. E voltou tudo pra trás. Devolveu o dinheiro. Doideira. Por isso que a gente fala, se tivesse algum inocente condenado à Lava Jato, eu pediria desculpa. Eu tenho certeza que o Deltan também faria. Mas nunca ninguém teve coragem de dizer, por exemplo, que Sérgio Cabral é inocente, que Eduardo Cunha é inocente, que José Dirceu é inocente, que o Lula era inocente. E, na verdade, nos traz para essa armadilha da volta da corrupção. Porque o pessoal pode até achar, vamos acabar com a Lava Jato, mas agora todo mundo assume o compromisso de não roubar. Não funciona assim. Não tem como você varrer debaixo do tapete e achar que vai ficar debaixo do tapete. A coisa volta e volta maior. E a gente está ouvindo muito desses escândalos nacionais. Mas o que está acontecendo nos estados, o que está acontecendo nos municípios? Porque todo mundo se sente vontade daí para roubar. O cara confessou.
O cara devolveu o dinheiro, o cara foi liberado. Você imagina o ladrãozinho ali, o pequeno ali numa repartição pública, municipal, estadual, ele se sente no direito de fazer a mesma coisa. Sim. Então a gente tem que aprender com os exemplos. E os exemplos que a gente tem no país hoje são muito ruins. E você que bolou a delação premiada tirando da Itália, e a gente tem a delação agora do Vorcaro. Qual é a oportunidade? Como é que pega uma delação dele, que vai agora, obviamente, para os ministros do STF, mas o que você faria se você estivesse nesse momento com essa delação? Porque tem tráfico de influência, políticos envolvidos de todos os lados. Aonde que você acha que pode pegar, de fato, o Vorcaro e os envolvidos? Olha, eu sou muito cético em relação a essa delação, né? Porque a gente já viu esses ensaios, ele apresentou uma delação absolutamente incompleta, o que me parece. Eu quero mais, assim, que ele fique preso, né, um bom tempo, e aí que ele faça uma delação real, veraz. Deviam ter deixado ele, a meu ver, naquele presídio federal de segurança máxima, que a gente conhece, que é cárcere duro, para ele sair com a vontade de fazer historinha. Agora, toda delação, ela tem que ter corroboração em outras provas. Você não vai condenar ninguém com base na palavra de um criminoso. Tem que ver o que ele consegue também provar, o que consegue provar a partir da delação dele. Mas eu vou ser muito sincero, viu? Eu estou bem cético em relação se isso vai para frente ou não vai, porque é muita gente poderosa. Agora, se o preço a pagar, né, para a gente virar um país honesto, seja fazer uma delação que atinja muita gente, que assim seja. Lógico. Não pode ter gente acima da lei. Mas como que funciona? De repente, ele chega e fala, tenho provas, esse cara, as provas tão robustas. Quem aceita pode falar, tá fraco, a gente sabe mais do que isso, como já foi ventilado aí. Pode acontecer de ele trazer vários nomes, gente grande, com provas e negar e falar, não, tá fraco isso daí. Não, pode acontecer, depende também, assim, se consegue desenvolver a partir das revelações dele as provas. O que acontecia na Lava Jato? Chegava lá um diretor da Petrobras e dizia, recebi $1 milhão da Odebrecht lá na conta na Suíça. Okay. Aí você conseguia ir lá, ver a prova documental, tinha o depósito, você conseguia fazer o rastreamento, claro que isso era muito difícil, que envolvia um trabalho de cooperação jurídica, internacional, quebra de sigilo e tal, mas você conseguia identificar, tem uma prova de que aquilo aconteceu, então daí você tinha uma corroboração. Sim. Eu não conheço aqui os detalhes, né, desse caso, o que ele pode apresentar, que a investigação já não revelou. Agora, eu acho que se tem suspeita, tem que ser investigado. Lógico. A mesma coisa vale a próxima relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que surgiram aquelas suspeitas, que se investigue. Se não tiver nada, ok. Agora, se tiver, tem que extrair as consequências. A gente nasce e cresce, e a gente ouve aquela história que todo mundo tem que ser tratado de maneira igual à lei, que não tem ninguém acima da lei. É uma miragem no Brasil. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas é isso que a gente tem que trabalhar. Mas o que eles falam aí do Master é que ele tinha 9 celulares e que no celular já tá tudo lá no celular, então ele não tem mais nada a acrescentar. É o que eu ouvi falar. É isso mesmo? Certamente tem muita coisa lá. Agora, nessa negociação da delação, tem um aspecto psicológico bem interessante que a gente vivenciou aí mais uma centena de vezes na Lava Jato. A pessoa que é pega e que é muito poderosa, pense com a cabeça de um Daniel Vorcaro. Se coloque nos pés dele. É até difícil, porque é outra realidade. Mas pense, o cara corrompia pessoas do parlamento, altas autoridades do parlamento. O cara corrompia altas autoridades ligadas ao executivo. Tem indícios de corrupção de altas autoridades ligadas ao judiciário. Esse cara, ele se acha o rei do mundo. É um pouco como aquele delator que foi depor lá em São Paulo, vinculado ao PSDB na época. Fugiu o nome agora, talvez o Sérgio lembre, que foi depor também numa vara do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, olha, o Paulo Preto. Paulo Preto, que foi, disse o seguinte... Era do PSDB. Mas não foi ele. Foi aquele que lavou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eu já vou lembrar do nome dele. Ele tinha uma série de empresas laranjas e ele disse o seguinte no depoimento dele, olha, de repente eu estava lavando dinheiro pro PSDB, eu estava lavando dinheiro pro PT, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eu me senti, olha, o rei do mundo. Quem que vai mexer comigo? Eu lavo dinheiro para a direita, lavo dinheiro para a esquerda, eu sou intocável. Sistema inteiro comprado. Isso, e aí o cara é preso e o cara ainda acha que ele tem essa força, que esse poder, essa visão. E no primeiro momento ele trabalha numa ideia de contenção de danos. Ele tenta entregar o mínimo possível e conseguir o máximo de benefício possível. Mas ele com o tempo, ele vai percebendo que a gente tem um monte de informações que a gente tem,
e que ele não lembra que a gente tem, ou não sabe que a gente tem, quer porque a gente aprendeu dos celulares dele, resgatou mensagens apagadas, quer porque a gente pegou em pessoas ao redor dele, a gente pegou lá no cunhado dele, pegou nos parentes dele, preso, no pai dele, e ele começa a desconfiar que a gente sabe muito e ele não sabe até onde a gente sabe. A gente fala, olha, se você não trouxer tudo, a gente não vai fechar um acordo com você. E a gente sabe que você está escondendo coisas. A gente não fala o quê para a gente não entregar a informação para ele também. Então, ele tende a, com o tempo, conforme ele perceba e caia na real, de que ele vai ficar indefinidamente preso, porque ele não tem nem para onde recorrer, está no Supremo Tribunal Federal preso, com fortes provas de crimes, com fortes indícios, que são aqueles indícios que levam a pessoa a ficar presa e manter presa, uma prisão muito consistente. Vai chegar uma hora que ele vai cair na real e vai perceber. Ou ele entrega tudo, ou ele vai ficar preso indefinidamente. E aí, a sociedade tem chance de conhecer um monte de coisa que foi acertada aí nos escurinhos dos corredores de Brasília. Ô, Deltan, e você e o Sérgio Moro, que fizeram parte aí dessa investigação, como é que vaza um áudio lá do Flávio? Como é que durante toda essa investigação vaza exclusivamente um áudio só né? Que nem vocês falaram, o cara que conversa com a República inteira. Como é que sai ali um áudio só do Flávio Bolsonaro? Tem algumas hipóteses ao redor disso. Quando você olha um vazamento, e ao longo da Lava Jato, nunca vazou aquilo que só os agentes públicos sabiam. Tudo aquilo que ficava só entre procuradoria, judiciário e polícia não vazava, com uma exceção. Uma exceção, e no único caso que vazou coisa que só a gente sabia, a gente conseguiu identificar que eram auditores da Receita Federal, fez buscas e repressões, fez prisões, fez processos disciplinares para que essas pessoas fossem punidas. Mas o problema é que muita gente tem contato, e quando o advogado, o réu, tem contato com a informação, eles têm múltiplos interesses. E num caso como esse, por exemplo, o próprio advogado do Vorcar, alguém ligado a ele, pode ter interesse em pressionar o ministro André Mendonça, que é alguém tradicionalmente ligado à direita pela indicação, não pela atuação, porque a atuação dele tem se comprovado uma atuação técnica, imparcial. E veja, a gente não quer ministro de direita ou de esquerda, a gente quer ministro que siga a Constituição. Exato. É isso aí. E o André Mendonça, ele tem feito isso, mas ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Talvez o advogado veja como uma oportunidade de gerar um constrangimento, um vazamento de um áudio do Flávio para constranger o André Mendonça, dizendo o seguinte: olha, se ele não está homologando a delação, é porque ele quer proteger gente da direita. Então, talvez seja uma estratégia para fazer um constrangimento. Outras estratégias e outras possibilidades são abertas. Eu ouvi falar, por exemplo, que teria um perito privado que teria sido procurado pelas defesas privadas para fazer uma cópia dos celulares e que esse perito poderia estar negociando informação. Ou seja, as possibilidades são muitas. A gente, nesse momento, diante da informação que a gente só pode especular. Tem uma questão que a gente sempre pergunta numa investigação criminal, de qualquer crime, e que a gente vê muito nos filmes. A quem interessa? Sim. Quem tem um motivo? Exatamente. Quem tem um motivo? Aí você tem que procurar isso. Claro que nem sempre, às vezes tem muita gente com motivo. Tem mais de uma pessoa com motivo. Mas lembra aqueles casos da Agatha Christie, né? Aquele livro do Assassinato no Expresso Oriente. Sim. Todo mundo tinha um motivo. Todo mundo está envolvido ali no... Todo mundo está envolvido. Mas é o que falam aqui, eles dizem que isso aí não vai dar em nada pela importância das pessoas envolvidas. Porque esse cara realmente ele fez... todo mundo. Porque o dinheiro... Só eu não... O dinheiro é assustador, Moro. Olha, dinheiro é 50 bi. Ele fala, não, vou devolver 60 bi. Você fala, pô, como é que o cara tem um tanto banco, dinheiro? Né? Eu acho que o trabalho que o ministro André Mendonça está fazendo é um trabalho muito sério. Ele tem sido muito consistente. Inclusive, ele decretou uma preventiva do Daniel Vorcaro, que é impossível, na minha opinião, alguém querer revogar, porque ele estava ameaçando, inclusive, jornalistas. Sim. Agora, essa semana a gente vai ver, porque tem um habeas corpus tramitando lá no Supremo para soltar o pai dele, que também me parece que a prisão preventiva é muito bem motivada. Agora, a gente ouve de bastidor, a gente não sabe até que ponto isso é consistente, de que tem o pessoal do Mela Tudo, tem o pessoal que quer que as coisas não vão adiante, assim como não queriam que fosse adiante a Lava Jato. O que aconteceu foi que na Lava Jato a gente teve uma mobilização da opinião pública que segurou esse sistema durante um bom tempo. E as provas eram muito consistentes. E foi uma vergonha, um roubo da Petrobras, 6 bilhões de reais. A gente tem que tentar esperar que as coisas se resolvam da melhor forma, mas o movimento contra é muito grande. Mas os velhinhos e o INSS ficou por isso também não. Passou batido. Passou batido. Eu tive a oportunidade de estar na CPI do INSS e foi depor aquele careca do INSS lá, o tal do Antunes, Afonso Antunes, alguma coisa assim, Antônio Antunes, nem sei direito o nome dele. Careca, mas eu tive a oportunidade e eu confrontei ele, me falei, olha, vou te falar um nome aqui, o nome Marcos Valério. Lembra desse nome, porque ele foi o primeiro operador do PT no escândalo do Mensalão, que hoje parece brincadeira de criança.
pelas cifras ali envolvidas, na casa de milhões. Sim. E hoje nós estamos falando de bilhões de fraudes. Mas eu falei para ele, o Marcos Valério ficou em silêncio, fechou a informação com ele. Quando ele quis aí fazer a colaboração, a delação era tarde demais. Não quiseram fazer mais. Então você vai ser o próximo Marcos Valério. A escolha que ele tem a fazer. Na verdade, a gente estava querendo que ele falasse as coisas. Veja que tem suspeita de envolvimento do filho do presidente Lula. E aparentemente tem uma ação para abafar. A gente não pode afirmar isso com certeza, mas essa troca que houve do delegado na investigação, no inquérito do INSS, não foi explicada até hoje pelo governo Lula. Então isso gera uma grande preocupação. Gera dúvida, né? Será que o sistema ele vai ser forte o suficiente para impedir a delação do Vorcaro? Vai colocar ele em liberdade? Se acontecer, colocá-lo em liberdade, e a gente vai ver agora pelo pai dele, é uma vergonha para o nosso sistema de justiça. Espero que isso não aconteça, porque os elementos que levaram à decretação da prisão, que foram utilizados pelo ministro André Mendonça, foram muito consistentes. E me parece que o ministro Fux, inclusive, já votou favoravelmente a manutenção da prisão do pai do Vorcaro, o padrinho, não sei direito como é que é essa história. Sorita, lá no comecinho da Lava Jato, em 2014, a gente fez uma operação prendendo os grandes empreiteiros do país, bilionários, indo para trás das grades em fila. E o Carlos Fernando, que era o procurador mais experiente da Lava Jato, aquele de cabelo branco, com uma barbichinha, ele fez uma aposta conosco. Ele olhou para nós e falou, olha, amigos, o sistema ele sempre se acerta. Eu aposto com vocês que essas pessoas não vão passar o Natal presas. E eu apostei com ele, e ele acabou perdendo e pagou um almoço para todo mundo lá, uma janta para todo mundo na Força Tarefa. E a consciência que a gente tinha em todo o tempo na Lava Jato é que a gente luta duplamente contra as engrenagens de um sistema feitas para não funcionar contra os poderosos. Sim. Primeiro porque tem uma série de brechas na lei, que é o que o Sérgio falou. Todas as grandes operações elas foram anuladas ao longo da história. E em segundo lugar, quando você tem um caso envolvendo poderosos, efetivamente os grandes poderosos ao longo da jornada eles se acertam. É o que a gente vê hoje em relação ao não início do impeachment no Supremo. Você tem uma espécie aí de uma mão lava a outra. Sim. Então, a gente sempre teve essa consciência. Agora, se você for parar quando alguém fala que é difícil, a gente não teria tido uma Lava Jato. A Lava Jato só foi possível porque muita gente trabalhou duro, usou competência, estratégia e acreditou. Da mesma forma, agora, contra as probabilidades, a gente teve um sorteio do caso Master que caiu com quem? Com André Mendonça. Vou falar para vocês que, olha, eu rezei, eu orei, quando eu fiquei sabendo que esse caso ia ser sorteado, eu rezei pedindo para esse caso parar exatamente nas mãos do ministro André Mendonça, que, ao meu ver, é o mais técnico, é o mais independente, é alguém que tem experiência em combate à corrupção, fez formação, inclusive acadêmica, em Sevilha, na Espanha, em combate à corrupção, trabalhou na CGU, trabalhou em casos da Lava Jato, sempre uma pessoa muito firme, muito correta em tudo que fez junto a gente na Lava Jato, e os casos caíram com ele. Então, a gente tem uma perspectiva desses casos avançarem, porque as provas vão vir à tona, a pressão da sociedade vai aumentar conforme a temperatura suba e mais pessoas poderosas forem atingidas. E a conjuntura política, ela é como as nuvens, ela muda a cada dia. Então, quem sabe o que vai acontecer no que vem? Vamos lembrar em 2018, Lula preso? Quem diria que ele ia voltar ao poder, que ele ia se tornar presidente de novo? A conjuntura política ela muda muito rapidamente. Então o que a gente tem que fazer agora é trabalhar, é acreditar, é apoiar o trabalho do André Mendonça e esperar que, quem sabe, por uma conjuntura favorável, a gente consiga mais uma vez, episodicamente, fazer justiça no nosso país. Mas eles não vão usar o mesmo discurso de antes? Porque eu vejo, assim, por exemplo, a questão psicológica, levar de volta para prisão, Vorcaro. É a mesma narrativa que anos depois o ministro Gilmar Mendes vai lá num discurso, quem não chorou, né? Falando sobre a tortura que Emílio Odebrecht teria sofrido na operação, logo vamos rever isso. O Cabral vai e confessa. Outros confessam, devolvem dinheiro, bilhões, né? Se é mentira, como que eles devolveram o dinheiro? Acho que essa é a pergunta que fica. Não está se construindo um formato que no final do dia, por mais que como procurador, como juiz, vocês trabalhem, lutem, não vai acontecer a mesma coisa? Porque que eu saiba, quem foi punido é o promotor, é o Raj. É o juiz Breta, são vocês. Os corruptos parecem estar todos muito felizes em suas coberturas. Alguns deles até candidatos novamente. A gente vê eles construindo essas brechas ao longo do tempo, como eles fizeram na Lava Jato. Eles foram preparando situações, a própria julgamento da suspeição do Sérgio, que foi um julgamento injusto, absurdo, incorreto, ele ficou na mesa, na gaveta do Gilmar Mendes, que controlava a pauta em momento de apresentar por mais de ano.
A gente vê eles construindo as brechas ao longo do tempo, mas é como se fosse naquilo que quem estudou aqui, fez segundo grau e fazia aqueles cálculos de força, vetores de força, vai lembrar. É como se você tem um vetor de força para a direita, um para a esquerda, um para cima, 45 graus. E o resultante dessas forças todas depende do quanto a gente puxar para um lado ou para o outro. O sistema, os donos do poder vão puxar para um lado. A questão é o quanto que nós, brasileiros, vamos puxar para o outro lado, para a justiça, para a correção, para o que é certo. E isso depende muito de conjuntura. Lembre, neste ano nós temos uma eleição. Nós vamos ter um novo presidente da República que vai escolher no mínimo 3, que pode chegar a 5 ministros. Sim. Como pode chegar a 5 ministros? E vejo, se você perdeu as esperanças, essa eleição é a eleição da nossa vida. Por quê? Porque o novo presidente, ele vai escolher 3 que vão se aposentar, pode escolher um 4 se a vaga do Messias ficar aberta, pode escolher um 5 se tiver impeachment. Com o André Mendonça, você já forma 6. Então, aquilo que a gente achava que a gente vai ficar debaixo da influência de um Supremo enviesado, ativista, que quebra a segurança jurídica e até abusa e pratica arbítrio ao longo de mais 30 a 40 anos, tudo isso pode mudar num ano. Mas é claro que depende, mais uma vez, do quanto a gente vai puxar e para que lado a gente vai puxar. Então, sim, Jazz, existem pessoas tentando cavar a falta, preparando o momento certo para agir, para derrubar tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora também faria observação, Jéssica, que veja, pessoas ficaram presas mais de 4 anos ali, tiveram que devolver o dinheiro e a verdade as pessoas sabem. As pessoas sabem, por exemplo, hoje, que o PT está indelevelmente marcado com a corrupção. Se você fala em PT, a palavra que você pensa é corrupção, um partido de corrupção. Por quê? Porque eles não fizeram a lição de casa. Se a partir daquele momento que tivessem sido descobertos José Dirceu, Delúbio Soares, lá no Mensalão, eles tivessem afastado essas pessoas, punido essas pessoas, se dissociado, conseguiria talvez salvar a imagem do partido. Mas eles vão sempre dobrando a aposta. Foi agora lá também no Petrolão, né? Novamente passando a mão na cabeça lá dos bandidos. Delúbio voltou. Mas a população, sim, mas a população sabe quem são. Seu pré-candidato aqui por São Paulo. Mas a população sabe quem são. E com o tempo, né, esse desejo de integridade, não é só o PT também, vários outros partidos. Mas com o tempo, esse desejo de integridade vai prevalecer. Pelo menos é isso que a gente tem que ter fé, que as coisas aconteçam. Porque a gente senão vai baixar a cabeça e vai ficar resignado. E o país aqui não está destinado a ser um país corrupto, na minha opinião. Mas como Deixa eu só fazer um breakzinho rápido. Muito obrigado pela sua audiência. O Deltan Dallagnol está aqui com a gente. Temos também o Moro que está aqui com a gente. São pré-candidatos aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Para você seguir as redes sociais, estão aí na tela. Eu vou fazer um break para a rede de rádio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Pô. Queria saber como é que funciona a Brasília, lá nos bastidores e corredores que vocês transitam também, que tem um negócio chamado tráfico de influência, que você vai sempre chegar em alguém. Como juiz, o que você acha de um juiz ter algum parente num escritório de advocacia? Como que você acha essa crise, se é ético e se deve continuar? O parente não pode advogar, no caso, e a discussão que tem um pouco mais ampla é se o parente que compõe um escritório de advocacia, se esse escritório pode advogar no caso, porque daí qual que é a suspeita? Que embora o nome não esteja vinculado diretamente ao caso, de alguma maneira existe ali um subterfúgio de influência. Me chamou muito a atenção esses tempos que um grande advogado aqui de São Paulo, inclusive deu uma entrevista na imprensa, ele falou, olha, hoje em dia a advocacia acabou, porque a advocacia, o direito, ele depende da previsibilidade. E se para você ser bem sucedido, você tem que contratar um escritório no qual trabalha um parente de ministro do Supremo Tribunal Federal, é o fim da picada. Então, nenhum país assim pode conviver com esse tipo de contradição. Você não pode, por exemplo, uma disputa comercial. A gente está falando de casos criminais, certo, mas até mesmo uma disputa comercial. Disputa comercial, às vezes, de bilhões de reais. Não pode ter esse tipo de jogo. Portanto, o Congresso até fez a sua parte nesse aspecto. Havia sido aprovada uma norma dizendo que ficaria impedido ou suspeito o magistrado de atuar em caso no qual atuasse o escritório vinculado a um parente dele ou que fosse membro do parente dele, e o Supremo veio lá e declarou inconstitucional. Por quê? Eles mesmos votam neles. Né? Então, eu acho que precisaria aí, nós precisamos, na verdade, discutir uma reforma ampla do judiciário. Eu tenho defendido, por exemplo, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós precisávamos acabar com o foro privilegiado, que é uma luta antiga. Não serve ninguém isso, gera uma relação espúria, não saudável entre o Congresso e o próprio Supremo Tribunal Federal.
Talvez nós devêssemos pensar, como fez alguns países lá, a Ucrânia, um país em guerra, com todas as dificuldades do mundo, criou uma Corte Nacional Anticorrupção, com uma formatação absolutamente diferente, para poder enfrentar um problema deles aqui também. O que eu posso dizer que da nossa parte, né? No Senado, a gente vai continuar defendendo essas reformas, que a meu ver são importantes para o país, o Estado de Direito, mas a gente vai fazer a nossa parte no Estado. Dentro lá do projeto que a gente está construindo para o ano que vem, a gente pretende criar a Agência Estadual Anticorrupção. Qual que vai ser o diferencial? Ah, mais uma agência? Não. O diretor da nossa agência vai ter um mandato fixo de 4 anos, a ideia é essa, sem possibilidade de prorrogação ou de novo mandato, para que ele fique imune a pressões políticas, inclusive do próprio governador, para ele fazer o seu trabalho. Como a gente deveria discutir, por exemplo, mandato para a Polícia Federal, para não ter essas situações, por exemplo, de trocar o delegado do inquérito que investiga o filho do presidente. Que falam que foi burocrático, né? A gente tem que evoluir e discutir soluções, buscar soluções. Essa é uma das coisas que a gente quer fazer, por isso que eu tenho até falado, vamos retomar essa luta contra a corrupção de baixo para cima. A partir lá do meu estado do Paraná, a gente tem esse objetivo para realizar. Bom, lá você vai ganhar no primeiro turno, né? Tá bem. Você vai ganhar lá no primeiro. E aqui também, acho que aqui também o Tarcísio leva no primeiro turno. Você acha que... Olha o sorrisinho. Sorriso do primeiro turno. Tá forte. A Lava Jato do Paraná é república, sorriso de candidato. Cuidado, que esse negócio de já ganhou é complicado. A gente vai tratar isso com humildade, mas eu queria ouvir de novo. O quê? Eu não ouvi direito aquela hora que você falou, eu estava prestando atenção na pergunta ali. É o que falam. Não, tô brincando. Piadista, morou. Ele tá bem humorado. Tá fazendo piadinha, né, agora? Faixa no peito. Tá fazendo piadinha cada vez melhor. Antes Nós ele fazia piadinha, estamos bem, mas a eleição tem que tratar com muita humildade, né? A gente está construindo um projeto bacana para os paranaenses, que não é só, evidentemente, combate à corrupção, não é só segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, vai estar tudo lá. Inclusive, lá chamei para ser pré-candidato a vice na minha chapa o presidente da FIEP local, que era a Federação de Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos, que é um técnico, alguém focado em inovação e tecnologia, porque a gente quer assim, dar um salto de desenvolvimento também no nosso estado. É importante falar isso, Emílio, porque o pessoal fica falando, só para falar sobre combate à corrupção. Não, mas isso é importante. Exato. A gente não vai largar as nossas raízes e aquilo que a gente acredita. Porque o pressuposto de um bom governo é você ter um governo honesto. Senão nada funciona. Senão é o dinheiro que vai ser desviado, senão são as decisões tomadas pelos motivos errados. E isso a gente não quer no nosso estado. Ô Deltan, e você aqui, você está com as medidas aqui para o Senado. Você não estava... Você é candidato, vão poder votar em você, porque você estava meio inelegível. Que história é essa que aconteceu com você? Que você foi julgado, não foi? Estamos de volta aqui na Jovem Pan hoje. O Sérgio Moro conversando com a gente e o Deltan Dallagnol também conversando com a gente aqui para você em todo o Brasil. Senhorita, sabe que sempre que eu tô aqui eu trago uma novidade para vocês, né? Eu sempre trago um anúncio, uma ação nova que a gente entrou, um trabalho novo que a gente está fazendo. E hoje eu tô trazendo aqui para falar sobre as 10 medidas que a gente preparou para o Senado. 10 grandes bandeiras sobre contenção de abusos do Supremo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, segurança pública. E em terceiro lugar, contenção da corrupção, combate à corrupção. Um grande pacote de medidas que a gente está disponibilizando lá também no nosso site. E eu queria falar um pouquinho disso, mas antes eu vou responder a tua pergunta. Há 3 anos atrás, dia 6 de junho de 2023, eu estava sendo cassado. Na verdade, não é eu que estava sendo cassado, eram 345 mil votos sendo cassados no Paraná. Naquele momento, pessoas me abraçaram, pessoas choraram, porque as pessoas, elas colocam esperança em projetos de renovação, de transformação, que lutam por integridade, competência, boa gestão, e na visão de muitas pessoas é o que a gente busca representar e a gente representa isso. E o que tem até o vídeo passando ali para quem está pelo rádio, uma senhorinha. Nossa. Vocês são heróis. Eu estou vereadora em Santa Bárbara. E a política não é fácil mesmo, não. Tanto que não é fácil. Mas Deus está te ajudando, eu tenho certeza disso. Tá bom? E eu realizando. Continua. Isso aí. Isso foi na época, né? Foi na época. Eu lembro dessa senhora, Thaís Revete, ela estava cumprindo um primeiro mandato dela, salvo engano, de vereadora, salvo engano, em Minas Gerais. Ela participava
voluntariamente de serviços na PAI. Ela também atuava como presidente de uma entidade filantrópica. É aquele tipo de pessoa que já fez muito pela sociedade e faz voluntariamente, e que você quer honrar com posições para que elas possam fazer mais ainda. E ela é um exemplo das pessoas que estão do nosso lado, pessoas que acreditam, que lutam, que têm uma visão de amor e de serviço ao próximo. E o que o Tribunal fez, o Tribunal Superior Eleitoral fez, foi uma atrocidade naquele ano. Eles me caçaram numa futurologia, num exercício de futurologia, aplicando uma lei que não existia, inventando lei onde não existia. Todos os grandes jornais criticaram, grandes juristas criticaram. Agora, o que o tribunal não fez foi me tornar inelegível. O que ele não fez foi caçar meus direitos políticos. Ou seja, eu sigo elegível. Agora o panorama jurídico e político é outro. Lá, naquele momento, eles invocaram lei que não existia sobre fatos que a gente nem discutiu. Então você não estava inelegível? Não estou inelegível, e eu acredito, eu confio que a Justiça Eleitoral vai validar o nosso mandato para que a gente possa ir ao Senado. Não só pela nossa história, não só para a gente buscar ser o melhor soldado para a sociedade, com a nossa história, experiência de combate ao crime organizado, que o Sérgio Moro tem também, ao longo da vara, depois do Ministério da Justiça, que vai muito além da Lava Jato, pelo combate à corrupção, pela preparação em cima de políticas públicas sobre evidências, pelo mestrado em Harvard, pela experiência na Câmara dos Deputados, em que eu fui colocado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado naquele ano, naquele período que eu exerci, mas também para o que nós vamos fazer. E esse pacote de 10 medidas, ele traz um pacote de contenção de abuso supremo, com regras para facilitar ou tornar mais adequado o processo de impeachment, para que não fique na mão de um presidente do Senado. Mas isso aqui é sonho, né? Isso aqui é sonho, são medidas que isso a gente quer implementar. Sonho. Acertar uma, a gente já fica junto. Ó, anota aí. Impeachment do ministro do STF, maioridade penal para crimes graves, prisão após condenação de segunda instância, corrupção de altos valores como crime hediondo, fim do foro privilegiado, contenção dos abusos do STF, limitação do indulto na tudo que a gente quer, defesa da vida e do policial, criminalização de enriquecimento ilícito, reforma processual e retorno da corrupção. Aqui. Retorno da corrupção, não. Retorno dela para a Justiça Federal. Para a Justiça Federal. Que ela foi mandada para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia. A corrupção ela vai para a federal e não para. Porque lá você vai preso, né? Lá você tem uma tendência maior de você conseguir fazer alguma coisa pelas pessoas. A Justiça Eleitoral nunca vai acontecer nada. Agora, isso aqui, quando vai para, por exemplo, eles tentaram agora fazer a maioridade penal, todo mundo pulou fora e ninguém votou. A redução da maioridade, ela passou na Câmara, foi para o Senado, e sabe por que ela não passou no Senado? Porque o PT, que tem uma visão de bandidolatria, de que bandido é vítima da sociedade, se articulou em especial pelas mãos de Gleisi Hoffmann e barraram a redução da maioridade penal. E não era uma redução genérica para todo mundo, qualquer idade, não. Era uma redução para 16 anos, só para crimes graves, e ainda a pessoa ficava cumprindo pena em um estabelecimento próprio para não entrar numa escola do crime. Ou seja, uma proposta muito fundamentada, muito razoável, encontra apoio de coisa de 80% da sociedade brasileira, e pesquisas mostram que quando a pessoa hoje, o jovem, ele atinge 18 anos, o índice de crimes cai drasticamente. Ou seja, a maioridade penal, se ela for reduzida, segundo o estudo que foi feito em cima de números do Rio de Janeiro, isso vai salvar dezenas de milhares de vidas no Brasil. Acho que tem uma questão que é importante também nessas eleições desse ano, sem entrar nas especificidades, mas nesses 4 anos na oposição, eu e a oposição, nós defendemos o endurecimento da legislação penal. O Brasil tem um problema sério com violência e criminalidade. Houve sim uma redução desde 2017, percentualmente significativa, dependendo do ano. No ano que eu fui ministro, caiu 22% os assassinatos no país. Mas ainda mesmo assim caindo, os números são muito elevados. A gente está vendo um crescimento do crime organizado muito forte. Agora tivemos essa medida lá do governo norte-americano de designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é bom? Eu acho positivo. Por quê? Porque isso vai dificultar a lavagem de dinheiro por essas organizações lá no exterior. E vai facilitar o bloqueio dos bens dessas organizações. É suficiente para derrotá-las, para acabar com elas? Não, mas é um passo na direção certa. Para acabar com elas, nós temos que fazer a nossa parte no Brasil. Não vai ser um governo estrangeiro que vai fazer isso. Mas pelo menos você acaba com aquela história de dizer que criminoso é uma vítima da sociedade, que infelizmente é o discurso do PT e do Lula. E não foi assim, nenhuma surpresa ver que essa ação do governo norte-americano, que quem acabou estimulando essa designação foi o Flávio Bolsonaro, que é nosso pré-candidato também à presidência da República,
Não foi surpresa ver que no dia seguinte o governo Lula já estava jogando contra. E até cometendo aquelas gafes verbais de falar em... O Lula falando nossos criminosos. Se tiver uma ação de um governo estrangeiro que ajude a combater essas organizações, ela é bem-vinda. Não quer dizer que nós não vamos fazer nossa parte. Vamos sim, e precisamos de endurecer ainda mais a legislação penal. Nós aprovamos, e é sempre a oposição, e é sempre o governo Lula, normalmente, a base dele, votando contra o endurecimento. Vamos dar um exemplo das saidinhas. O Congresso aprovou a lei, que foi até relator aí o Derrite, né, que é pré-candidato ao Senado aqui, aprovou a lei que dá fim nas saidinhas nos feriados, que é importante. Resolve o problema da criminalidade? Não, mas é um passo na direção certa. Foi lá o Lula e vetou. E nós derrubamos o veto no Congresso. Nesse último ano, como se aproxima o período eleitoral, o governo Lula mudou o discurso. E ele começou a ser um pouco mais incisivo no tema da segurança pública. Mas aí, de repente, esse ato das últimas semanas da designação revelou novamente a verdadeira natureza do governo Lula, sim, que é um governo pró-crime. E eu acho que esse ano nós temos uma escolha fundamental a fazer, que é tratar o cidadão de bem com respeito, com dignidade, e tratar o bandido e o criminoso, seja o bandido colarinho branco, ou seja o bandido faccionado, ou seja alguém que furta um celular, com rigor da lei, porque o país não aguenta mais essa bandidagem e o pessoal com medo de sair na rua para ser assaltado ou mandar o filho para a escola para acontecer alguma coisa com o filho. Sim. Temos um encontro fundamental com a lei e ordem nesse país este ano. Mas, Moro, você vai me desculpar, mas os caras são danados. Porque, por exemplo, no último, em 22, foi a picanha. Ah, é? Vocês lembram? Opa, picanha. Cerveja, não é só picanha. Agora é o seguinte, presta atenção. O que vem? Presta atenção. Agora é o seguinte, você vai trabalhar menos e ganhar mais. É. A conversinha furada. Você acha que picanha? Aí Você vai trabalhar menos, Sérgio Moro. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a narrativa. Não é? Você tá brincando, pô. Quem não quer? Tá brincando, Moro? Quem não quer? Agora não vai dar nem pra comer abóbora. Ah, vocês estão brincando nem abóbora. comigo. Mas agora pegando nessa questão aí, você acha que a desaprovação do Lula, que a gente vê que tá indo cada vez melhor, né? E você acha que é por conta disso que o pessoal tá notando realmente que é a picanha que não vem, é o crime que ele não combate nada, taxa, o pessoal depois destacha e fala que o que a gente fez, tirou a taxa das blusinhas e foi ele mesmo que criou. Você acha que a máscara tá caindo, por isso que a desaprovação tá? Perguntar pros dois aí. É um governo que trabalha pros bancos. Sim, sim. Nunca os juros ficaram tão altos durante tanto tempo, transferindo renda do trabalhador e do setor produtivo para os bancos. Os bancos ganham muito com o governo Lula. E é o governo, infelizmente, esse último episódio retrata muito bem, que está mais se importando com o presidiário, com o criminoso, do que o cidadão de bem. Por isso que a gente está apresentando lá, inclusive lá no Paraná, né, o que nós temos aí como pré-candidato. O Deltan, que tem um discurso firme contra a criminalidade. Nós temos nosso outro membro da chapa, que é o deputado federal Felipe Barros, que foi também umas lideranças da oposição no governo Lula nesses últimos 4 anos. Ele é senador também, né, Felipe Barros? Ele é pré-candidato a senador. Veja, eu acho que a gente tem uma situação interessante aqui, Morgado, que é o seguinte: muita gente da oposição foi testado nesses últimos 4 anos, porque nós fomos perseguidos. Sim. Ele teve um mandato cassado. Exatamente. O Felipe Barros tentaram colocar no inquérito das fake news. Tentaram caçar o meu mandato também. Essa história por todos conhecido. Então a oposição, ela foi perseguida nos últimos 4 anos, mas continuou sendo oposição. Continuou votando contra o aumento de tributo, contra o aumento de impostos, continuou votando a favor da segurança pública, continuou obstaculizando que os planos desse governo atual, que a meu ver é desastroso, se realizassem em maior medida. Infelizmente, várias batalhas a gente perdeu. Sim. Porque eles têm maioria ainda no Congresso. Mas, por exemplo, recentemente, nós derrotamos o nome do Lula que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. A minha avaliação, como foi dito aqui, eu quero um Supremo independente. Eu não quero que seja indicado pessoas tão conectadas assim ao presidente da República, ao Lula. Seja o Lula ou qualquer outro, mas em especial em relação ao Lula, porque a pauta do Lula não é a pauta boa para o país.
Então a gente defende, sim, é um ano crucial que a gente pode ter algo diferente no Congresso e no próprio aí Poder Executivo. Por isso que a gente trabalha aí para esse resultado. Você mandou bem na sabatina lá. Eu vi lá. Você acompanha a sabatina? Acompanhamos, estávamos ao vivo, mandou bem mesmo. Mandou e uma bem, pergunta sobre Lava Jato, né? Com correlação com a lei das estatais. Muito boa mesmo. Assim. Ô Moro, você foi pra política, né? Você tava lá na Lava Jato. Pô, a gente acompanhou a história toda. O que foi ruim? O que você acha ruim da política, assim? O que você acha que... Porque, porra, você era juiz, você tá lá. Moral. Tem moral e tal. Foi pra lá, quase perdeu o mandato, foi lá... O que mudou assim na... E por que você continua com esse pensamento? Agora você vai ser governador, porra. Que é um cargo difícil, eu acho, né? Ter o executivo, ter que fazer obra, não sei o quê, tal, aquele monte de gente lá, aqueles fiscais, né? Que a gente não sabe direito quem é o fiscal, o que o fiscal fazer fez. reunião pra Fiscal do fiscal. Reunião. É um inferno, porra. Emílio, eu nunca planejei, né? Eu era feliz como juiz, fui 22 anos juiz na profissão, mas eu entendi de dar um passo diferente, fazer algo diferente. E a política, se a gente for pensar no sentido positivo, ela é uma honra para uma pessoa. Veja, eu sou senador, representando todo o estado e a população do Paraná. Então é um orgulho para a gente estar lá no Congresso. O que a gente tem que fazer é honrar esses votos que nós recebemos ali no passado. E a possibilidade de você fazer grandes realizações, né? De você não consegue fazer tudo, evidentemente, mas, poxa, a gente está construindo um projeto bacana para o nosso estado do Paraná. Como disse a Agência Estadual Anticorrupção, a gente quer fazer o Paraná o estado mais seguro do país. Vamos construir um presídio estadual de segurança máxima, que não tem no Paraná ainda, acho que isso é um absurdo, e vamos colocar lá os piores criminosos do estado e incutir medo em quem quer cometer crime Bukele, no estado esquema do Paraná. Bukele lá. Olha, nós temos uma taxa, saiu esses dias o Atlas da Violência, 18,6 assassinatos por 100 mil habitantes. É o pior indicador da região sul. Claro que o Paraná é muito melhor do que o Ceará, do que a Bahia, do que Rio de Janeiro nesse quesito. Mas nós queremos nos comparar também com os melhores. Mas não é só isso, nós queremos ter as melhores estradas. Hoje nós invejamos as estradas do estado de São Paulo. Nós queremos ter a melhor saúde, algo que foi feito aqui, que é muito positivo pelo governador Tarcísio, a tabela SUS paulista. A gente quer replicar essa experiência lá no estado do Paraná, ter uma tabela SUS paranaense, para acabar com essas filas. Porque como é que você acaba a fila? Você tem que aumentar a oferta. Sim. Você tem que tornar mais atrativo a prestação de serviço público de saúde para o SUS. E a única maneira de fazer isso é remunerar melhor. Claro que tem várias ações pontuais que você tem que fazer. Mas existe uma gama de possibilidades tremenda para servir a população. Na política, Emílio, eu conheci lá tanto o pior como o melhor. Tem muita gente boa na política. Mas a gente não pode também vulgarizar e dizer que ninguém presta. A minha esposa está lá também, a deputada federal Rosângela Moro. Tem gente que, de fato, teve o mandato roubado, como o Deltan. Mas tem muitas outras pessoas, as dezenas, as centenas, que fazem um bom trabalho. O que a gente tem que trabalhar é para quê? Para que essas pessoas predominem. E aquela ideia do que o político tem que trabalhar para o bem comum, o governante tem que trabalhar para o bem comum, se torne realidade. E não trabalhar para o interesse próprio, para o interesse especial, que no fundo acaba sendo a vala comum. Agora, se você perdeu, se você sofreu uma derrota, é hora de você se levantar e seguir adiante. A gente não pode desistir do nosso país, a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita. Então a política, apesar dos pesares, acaba sendo também um exercício de ação gratificante para aqueles que acredito que posso dizer como eu, mas tem vários outros que acreditam nessa velha ideia de que governar é governar para o bem do povo e não governar em bem próprio. Você sabe que na época da Lava Jato a gente acreditava nisso, falava, não, agora vai. Né? Agora vai, porque a gente nunca tinha visto aquilo, né? No Brasil, branco nunca tinha visto aquele negócio. Falou, agora, olha aí, ó. Olha onde a gente foi. Onde a gente foi parar. Terminou no Vorcaro, bicho. Porra. Vorcarão lá, dando festa. Porra. Veja só, Emílio, o pessoal às vezes me pergunta, o que eu mais ouço lá, no Paraná, quando a gente circula, mas no Brasil inteiro. Puxa, mas tô decepcionado, tô desapontado, Lula presidente e tal. Eu falo, dou exemplo, meu amigo, veja só. Eu era juiz do processo no qual Lula foi preso. E a gente sentiu que aquele momento era um momento de realização da justiça. Certo.
E com essa reviravolta política, com essa inversão profunda de valores que a gente tem no nosso país, o Lula voltou a ser presidente. E com isso o país pegou um caminho errado, dos juros altos, da inflação no supermercado lá em cima, da defesa de criminosos. O governo brasileiro ser contra designar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, como se isso fosse algo ruim para o país. Soberania. É uma vergonha. Essa é a maior profunda inversão de valores que nós vivemos. Mas quando o pessoal me fala isso, eu digo para eles, olha, eu fui juiz daquele processo e eu vi as coisas se inverterem. Mas se eu estou aqui e continuo acreditando, vamos junto, vamos tentar trabalhar para mudar melhorar as coisas. O país. Exatamente. E teve algo que ninguém tira. Não só o dinheiro que foi recuperado, não só o tempo de prisão de algumas pessoas que responderam pelos seus crimes, ainda que temporariamente, mas o que ninguém tira da gente é o diagnóstico. Hoje tem um diagnóstico da grande corrupção brasileira. A gente cortou a cabeça de um monstro, agora tem duas. Você tem o Master, você tem o INSS, mas a gente sabe como as coisas funcionam. E você perguntou pro Moro como que ele se sente, o que ele vê de pior na política. O que eu vejo de pior, Emílio, é o fato de que existe um grande índice de corrupção na política. Hoje ninguém mais é ingênuo, todo mundo percebe isso, é visível e existe hoje também no esquema das emendas parlamentares o dinheiro que as pessoas levam, os políticos levam, um deputado federal leva mais de 130 milhões de reais para o seu estado e o que a gente escuta é que é desviado entre 10% e 30% desse valor para o bolso dos parlamentares. Mas, mais ainda do que isso, a gente tem uma dificuldade para renovação política. Ao longo desses anos todos eu tenho trabalhado com renovação política, com levantar lideranças e é difícil por quê? É difícil porque essa pessoa que desvia dinheiro, pense um parlamentar que leva 130 milhões e desvia 20%. Você tem aí 26 milhões de reais. Qual que é o teto de uma campanha para deputado federal hoje no Paraná? É 3, 4 milhões. Essa pessoa que desviou 23, ele vai colocar por fora na campanha eleitoral 4, 5, 6 milhões para perpetuar o seu poder. Então, alguém que está entrando de fora luta contra um cara que tem uma montanha de dinheiro por fora. Se ele já é deputado ou senador, ele tem todo um time de comunicação trabalhando para ele, ele tem visibilidade, ele pode indicar cargos no estado de pessoas que vão trabalhar para ele. Quando ele leva as emendas parlamentares, fora a possibilidade de desvio, ele combina com o prefeito, vou levar para cá, mas você vai lutar por voto para mim. Essa é a prática. Então, é muito difícil o você jogo levantar novas O jogo é lideranças. complicado, né? Isso, o jogo é complicado. O jogo é difícil. Eu me sinto, a gente tendo flashback quando você lê essas medidas, porque isso aqui a gente sabia, a grande parte delas estavam nas 10 medidas contra a corrupção lá de 2016, que a gente coletou 2 milhões de assinaturas. E por que não vai para frente? Não vai para frente porque o nosso sistema político é podre, porque está cheio de gente ruim e porque, como o Sérgio falou, a gente tem que aumentar o percentual de pessoas boas. Tem pessoas boas, tive o privilégio de conhecer várias que eu me surpreendi no parlamento, mas tem que aumentar a quantidade de pessoas boas para elas serem maiorias. A hora que isso acontecer, a gente não vai precisar ficar discutindo isso aqui, porque isso aqui é medida óbvia. Fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, criminalizar o enriquecimento ilícito, ou seja, se o cara tem mais dinheiro do que deveria ter como agente público, o cara tem que responder por isso, tem que ir para cadeia. Quando a gente fala redução da maioridade penal, impeachment de ministro que abusa, limitação de indulto natalino, Lula e Dilma davam indulto natalino de mais de 80% da pena de perdão para assassino, para corrupto. Como quando a gente fala que eles têm uma visão de bandidolatria, de que o bandido é vítima, isso é verdade. Eu me sinto como aquele marido que faz uma série de promessas para a mulher e depois trai ela com uma amante, ou a esposa que faz uma série de promessas e depois trai com o amante. Eu vejo o Lula, alguém que fez uma série de promessas para o brasileiro de bem e hoje está traindo com o amante, que é o crime organizado. É o criminoso, que eles dão indulto, que eles desmedido, que eles são contra a redução da maioridade penal, que eles são contra a categorização como terroristas. Não é à toa que quando o Lula é eleito, você tem um monte de vídeo de bandido comemorando em penitenciária. Isso não é coincidência, isso é um plano, isso é uma visão, é um alinhamento de visão. Eles veem o capitalismo como opressor, vê esses bandidos como vítimas desse sistema opressor, e uma vítima você não manda pra cadeia, uma vítima você protege. Essa é a raiz da visão. Exato. Mas você não viu a juíza lá que deu pra mulher lá, como é que ela chama mesmo? Sim. Monique, a juíza Elizabeth Moura. É importante falar o nome. Você não Que coisa viu? triste. Então, Moro, primeiro turno? Já. Daqui a pouquinho. As pesquisas estão boas. Primeiro turno, A né? gente vai tratar com humildade Isso aí. esse assunto e fazer a nossa parte. A gente tem circulado bastante, conversado com as pessoas, ouvido o que elas têm. E a gente tem um sonho para o estado do Paraná. Eu tenho falado muito, Emílio, vamos fazer do Paraná a nossa fortaleza. Se Brasília se perdeu, se Brasília virou uma moderna Sodoma e Gomorra, e hoje a gente se preocupa até com as nossas liberdades básicas, a questão da liberdade de expressão. Eu lembro quando vocês fizeram aquela
brincadeira aqui no estúdio da pessoa, ficava vigiando, mas é a sensação que as pessoas têm Não hoje. era brincadeira, não. Não, sim, mas Sim. era a brincadeira para Sim. ilustrar Sim. o drama, né? Sim. Mas hoje as pessoas têm medo de falar o que pensam. As pessoas até... Se alguém me falasse que em 10 anos a gente tem que defender liberdade de expressão no Brasil, eu não acreditaria. Mas hoje até isso a gente tem que discutir, porque as pessoas não querem ouvir a verdade sobre o governo, a verdade sobre o que acontece no nosso país. Então, lá no Paraná vai ser uma fortaleza das nossas liberdades, das nossas garantias, liberdade, direito de propriedade, segurança jurídica, segurança pública, combate à corrupção. Porque a gente também tem nossos problemas. A gente teve lá, por exemplo, um ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, que hoje é deputado estadual, presidente da CCJ, que confessou recebimento de suborno e até hoje está exercendo seu mandato. E hoje é presidente da CCJ. Então, a gente também tem os nossos problemas que a gente quer resolver e a gente não vai jogar para debaixo do tapete. Mas, acima de tudo, a gente tem esse projeto de excelência. Queremos estradas que nem de São Paulo. Nós queremos segurança melhor do país. Eu ia falar igual de Santa Catarina, que tem o melhor indicador, mas, na verdade, a gente quer ser melhor do que Santa Catarina nesse quesito. E a gente quer preparar o Paraná para o século XXI. E, para isso, a gente precisa de inovação e tecnologia, porque a economia do futuro é a economia da informação. Por isso que a gente trouxe para vice, pré-candidato a vice, não um político, alguém que a gente ia fazer composição partidária para aumentar o tempo de TV, não. A gente trouxe alguém preparado, focado nessa ideia de inovação e tecnologia, que é, como mencionei, o Edson Vasconcelos. A ambição, né, o Tarcísio daí não pode me ouvir, mas a ambição que um dia a gente possa ultrapassar São Paulo. Não, evidentemente, em 4 anos ou 8 anos, mas plantar para o futuro. Mas por que não pensar que um dia o Paraná, que hoje é o 4º PIB do país, não possa estar lá em primeiro lugar, ter um desenvolvimento como teve Singapura nos últimos 40 anos, ou a China, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico. Então é um projeto de sonhos, mas claro, a gente tem que ter pé no chão e fazer a nossa parte lá no nosso estado. Tá, Singapura é duro com corrupção. Lá tem chibatada. Mas segurança. Lá você tem que... Você vai pega Singapura 10 anos atrás e pega hoje. O exemplo dele é Singapura, você vai preso. Eu que criei. Você paga a multa e toma chibatada. E o imposto lá é bem menor para empreendedor. A turma da tecnologia gosta. Sabe que eu queria... Acabou? Acabou, né? Acabou? Posso fazer mais uma? Não, quero agradecer. Agradecer. Não, você quer fazer mais Não, uma? não quer. Pode. Tem tempo? Não, Tem tempo. o Deltan. Jess, faz a pergunta. Você que é a nossa convidada. Eu posso, desculpa. Vai. Minha pergunta para os dois é o seguinte: você já correu para a corrida presidencial e foi chamado de sapatênis, era a terceira via. Nós temos uma terceira via. É melhor uma terceira via ou correr com o Flávio Bolsonaro para a direita? Qual a opinião de vocês? Eu acho que é mais fácil você começar que você é do PL, Você né? fala quem quiser. É do PL. Né? Não importa. A gente quer saber o futuro da direita. Eu vejo o Flávio Bolsonaro como o único pré-candidato à presidência em condições de derrotar o Lula. É um projeto de direita, é um projeto que acredita em menos imposto, que acredita em família, que acredita nos nossos valores de liberdade religiosos. É esse caminho que a gente está construindo, isso que a gente está defendendo no nosso estado do Paraná. Tem pessoas boas ali, eu creio que postulando ser uma terceira via, mas eu não vejo elas com condições de derrotar o governo do PT. E eu acho que é essencial para o país, para a gente virar essa página, a gente seguir esse caminho. Agora, não fiquemos desatentos às eleições estaduais, para os governos, e aí eu falo também em interesse próprio, mas pensemos também no Congresso. E a gente tem aí a nossa, puxando sardinha do nosso lado, a nossa chapa de pré-candidatos ao Senado é a melhor que tem no estado do Paraná, que é o Deltan e o Felipe Barros. E de quebra, a gente ainda impede que a deputada Gleisi Hoffmann chegue ao Senado. Mas a Gleisi está bem lá, não está? Na pesquisa. Eu vou baixar a pesquisa aqui, eu vou passar a pesquisa. Tem a pesquisa. Eu vou ver a pesquisa, como é que está a pesquisa. Pesquisa. Participação agora não, meu filho. Fala, Deltan. Eu vejo que no Brasil hoje a gente tem, eu não diria 3 vias, eu diria 2 vias. Eu vejo uma esquerda e eu vejo uma direita mais identitária e uma direita mais pragmática, estando na pragmática um Zema, um Caiado. E é verdade. Agora, eu concordo com o Moro, eu vejo viabilidade
no bolsonarismo contra o lulismo. Essa é a guerra que vai estar em última análise. Eu hoje pertenço ao Partido Novo, que defende honestidade, competência, boa gestão, e a ideia do Novo é estar junto no segundo turno, ou se não até já no primeiro turno, junto com o Flávio Bolsonaro, para derrotar Lula e o PT e afastar. Antes o Morgado tinha perguntado qual o problema do PT. Sim. Morgado, o problema é triplo. O problema é crise moral, corrupção, Exatamente. desvio de dinheiro público. O segundo problema, crise econômica, crise fiscal, gasta mais do que deve, juros sobe lá em cima. Não tem dinheiro, agora não vai ter dinheiro, segundo as projeções, em 2027 já para serviços básicos, educação, saúde. Em terceiro lugar, crise de segurança pública, a gente falou bastante sobre isso aqui. E a gente precisa atentar que não só a gente precisa eleger um bom presidente, a gente falou antes, as vagas do Supremo são essenciais, é a eleição das nossas vidas, mas a gente precisa colocar no Senado Federal quem dê amparo para esse presidente, não só no sentido de governabilidade, mas quem seja capaz de frear os abusos do Supremo. Por isso a gente precisa de uma grande articulação da direita, não só para o Plano Nacional de Presidência da República, mas também para o Senado Federal, para a gente ter uma maioria de senadores, para a gente devolver para o Brasil o equilíbrio entre poderes, freios e contrapesos que façam o nosso sistema funcional. Show. Colocar todo mundo debaixo da lei. Ficar uma coisa normal, né? Voltar à normalidade. Exatamente. Amém. Obrigado, Deltan. Valeu. Obrigado, Moro.